Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos falar aqui de algumas novidades do universo judiciário, começando pelo presidente da nossa Suprema Corte, o senhor Dias Toffoli. Em um webinar realizado ontem a propósito de fake news, de notícias falsas disseminadas na internet, o Sr. Toffoli proferiu uma de suas pérolas e afirmou com todas as letras que os ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto tais, são editores de um país inteiro. Isso mesmo, editores. Prestem um pouco de atenção a esse conceito, que voltaremos a ele mais tarde. É claro que todos nós sabemos que a internet é um espaço livre e, como qualquer outro espaço, pode dar ensejo, pode ser um meio para a prática de vários crimes, como, por exemplo, ameaça, estelionato, extorsão, todos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, e até mesmo crimes mais graves, como, por exemplo, pornografia infantil e pedofilia, além de tantos outros. Contudo, a par desse mundo de ilícitos, de condutas delituosas, há todo um universo das demais condutas, que são apenas a livre manifestação de opiniões das pessoas pela internet. Humberto Eco já havia dito que a internet havia dado voz a milhões de idiotas. Talvez ele tivesse mesmo razão. De toda forma, não cabe, pelo menos num país liberal, num país democrático, não cabe calar essas vozes, calar essas opiniões, por mais ridículas, por mais grotescas, por mais infundadas que possam parecer. Entendo que não caiba aqui calá-las, a menos que essas opiniões caracterizem, prestem muita atenção, a prática de crime. Nesses casos, é claro que o Poder Judiciário, sempre que provocado, não só pode, como deve agir. Portanto, acho que fiz essa distinção muito clara aqui em um universo inteiro entre condutas delituosas, condutas que caracterizam crimes, e as outras condutas, as condutas plenamente lícitas, que quer nós concordemos, quer nós discordemos, fazem parte do universo de livre expressão das opiniões alheias. Assim, considerando que o universo inteiro compreende esses dois mundos, o mundo do ilícito e o mundo do lícito também, o Sr. Toffoli, ao afirmar que os ministros serão editores de um país inteiro, quando ele fala país inteiro, quer me parecer que ele abrange esses dois mundos, o do ilícito, onde ele realmente deveria atuar, mas também o do lícito. E, nesse caso, abrangendo o do lícito, a atividade do judiciário passa a ser, pelo menos no meu entendimento, uma atividade de censura. Gostaria muito de ouvir aqui a opinião de vocês a respeito. Já me manifestei sobre esse assunto de fake news, já fiz inclusive um vídeo a respeito e não vou entediar vocês me repetindo. Adoraria se vocês assistissem, até para que possamos prosseguir nesse debate, que ao que parece não vai ser encerrado tão cedo. Agora vamos voltar ao conceito de editor. Editor, no seu conceito jurídico, é uma figura prevista na Lei de Direitos Autorais. Quando se fala de editor, está se referindo ao editor de uma determinada obra, de uma obra audiovisual, de uma obra literária, musical, qualquer que seja a natureza da obra.
De toda forma, segundo a Lei de Direitos Autorais, o editor é aquela pessoa física ou jurídica, pode ser uma pessoa física ou uma empresa, que por força de um contrato detém os direitos exclusivos à distribuição de uma obra. Assim, pergunto a vocês lembram de terem firmado algum contrato de edição com o Sr. Toffoli? Acredito que não, pelo menos eu jamais firmei. Portanto, gostaria muito de saber a que título, com que direito ele se arroga um verdadeiro editor universal, pelo menos um editor de um país inteiro, nas suas próprias palavras. Acredito que essa fala denote um viés extremamente autoritário por parte do Sr. Toffoli, um desejo de controlar absolutamente tudo, inclusive o domínio das condutas lícitas que, reitero eu, não estariam, pelo menos em tese, sob o seu controle. E por falar no Sr. Toffoli, acho que o autoritarismo não para por aí. Ontem também tivemos mais uma manifestação, no mínimo bem peculiar, do presidente da nossa Suprema Corte. Em sessão extraordinária do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, Toffoli, em vez de se mostrar muito preocupado com os problemas judiciais, com os assuntos debatidos no âmbito do CNJ, não demonstrou uma inquietação com um assunto que, a toda evidência, não parecia ter muita conexão com os temas tratados naquela sessão. Conforme amplamente noticiado, Toffoli demonstrou uma enorme inquietação em aumentar, em prolongar enormemente o período de quarentena para que ex-magistrados possam concorrer a cargos públicos eletivos. Obviamente, ele não mencionou nome algum e nem precisaria. Será que esse tipo de inquietação não nos evoca algum nome? Diria mais, um nome e sobrenome que talvez Toffoli receie nas urnas, mais especificamente em 2022? De fato, acredito que, embora ele tenha omitido o nome da pessoa, acredito que tamanho empenho, tamanha inquietação mire diretamente uma eventual candidatura de Moro 2022, talvez até por ser a única figura capaz de vencer nas urnas tanto Bolsonaro quanto algum eventual poste do lulopetismo. De toda forma, abstraindo a conjuntura eleitoral tão futura de 2022, sobre a qual não temos a menor forma de previsibilidade ainda, abstraindo tudo isso, acredito que essa tenha sido mais uma fala bem autoritária de Toffoli, que por questões talvez casuísticas, talvez por questões relacionadas a apoio a seus aliados políticos, talvez esteja tão inquieto, tão empenhado em cercear um determinado direito político de ex-magistrados. Acredito que esse seja mais um viés autoritário do presidente da nossa Suprema Corte. Agora, saindo um pouco de Toffoli, passemos a outra figura não muito interessante da República, mas da qual, infelizmente, temos que tratar, porque, afinal, é um dos protagonistas da nossa cena republicana. Falo aqui do senhor Augusto Aras, nosso PGR, Procurador-Geral da República, cujas manobras para frear a Lava Jato têm sido tão noticiadas pela mídia e já foram, inclusive, objeto de vários comentários aqui no canal. Pois é, o senhor Augusto Aras,
em evento muito recente com advogados petistas e transmitido pela TV PT, manifestou com todas as letras o seu enorme repúdio ao que ele chama de lavajatismo. Lavajatismo, segundo ele, nas palavras de Aras, seria uma distorção, uma verdadeira forma de ativismo judicial, onde membros do Judiciário e do Ministério Público teriam, em tese, exacerbado das suas funções e teriam se envolvido no que Aras chamou de uma verdadeira caixa preta. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele classificou a Lava Jato como uma caixa preta, ou seja, uma caixa de segredos, mas foi incapaz de mencionar, pelo menos de nos contar em público, qualquer desses supostos segredos. E o que diz Aras? Aras diz que o lavajatismo certamente passará, ou seja, será eliminado como movimento e dará lugar à boa e velha política brasileira de combate à corrupção. Deixarei aqui o link da notícia para que vocês confiram o tom cínico, para dizer o mínimo, com o qual Aras se refere ao bom e velho método de combate à corrupção, como se de fato acreditasse que esse tal método velho era bom. De fato, ele parecia acreditar. Talvez até para ele fosse. Lembremos que antes da Lava Jato, que foi indiscutivelmente uma conquista, um passo à frente no combate à corrupção nesse país, antes da Lava Jato, as nossas cadeias eram frequentadas exclusivamente por pessoas muito pobres, muito vulneráveis, em geral por negros, por pessoas que não tinham muitos recursos para pagar advogados badalados, para pagar os causídicos que estavam ali conversando com o senhor Aras. Esse é o bom e velho sistema que Aras ousou defender em público com todas as letras. Infelizmente, todos esses fatos que eu trouxe aqui para o nosso debate hoje, assim como os recorrentes desmandos de Bolsonaro, vários desmandos do parlamento, de todos os poderes, esses fatos têm me evocado muitas lições da grande pensadora alemã Hannah Arendt, uma pensadora do século XX que se debruçou sobre a história, sobre a formação e a constituição dos estados totalitários. Acredito que o grande mote de pesquisa dessa pensadora tenha sido mesmo a investigação de como e por que coletividades humanas inteiras cedem ao totalitarismo, se organizam em torno de tiranos e, sobretudo, a forma como essas sociedades admiram, como essas sociedades levam o tirano ao poder e o mantêm nele durante vários anos, muitas vezes durante alguns anos, muitas vezes durante algumas décadas. E aí, no seu livro As Origens do Totalitarismo, que eu considero um livro basilar para alguém que queira viver num Estado democrático e, sobretudo, que queira evitar a constituição de ditaduras, de totalitarismos, ela aborda especificamente dois regimes, o regime nazista e o regime bolchevista na União Soviética. E ao final do livro, praticamente em uma das suas últimas reflexões, Hannah Arendt nos dá uma dica muito preciosa para a análise, para a avaliação de eventos políticos. Segundo Hannah Arendt, os eventos políticos da nossa atualidade, do nosso mundo contemporâneo, não
não deveriam ser analisados, não deveriam ser tratados de acordo com o que ela chama de divergências obsoletas entre esquerda e direita. E observem vocês que ela se referia a essas divergências como sendo obsoletas já lá no ano de 1966, muito antes da queda do Muro de Berlim, quando o mundo ainda vivia uma plena Guerra Fria, e ela já tinha a concepção inovadora, a concepção realmente muito moderna de que essas divergências são completamente obsoletas. Dessa forma, nos ensina Hannah Arendt que essas divergências devem ser deixadas de lado e que, na verdade, o que importa é aferir se um determinado evento tem capacidade de contribuir para a formação de um projeto de poder totalitário, ou seja, de supressão de praticamente todas as nossas liberdades. E acredito que, se usarmos esse método sugerido por Hannah Arendt, tanto os fatos abordados hoje aqui, em relação ao Sr. Toffoli, em relação ao Sr. Aras, quanto às condutas reiteradas de Bolsonaro, várias outras condutas de agentes públicos abordadas aqui, acho que todas essas condutas mereceriam grande reprovação por parte de Hannah Arendt, porque acredito que todas elas sejam muito unidas, estejam muito imbricadas pelo desejo dos titulares do poder de nos tirarem grande parcela da nossa liberdade, exatamente para que eles possam exercer mais e mais esse seu poder com praticamente nenhum controle, estabelecendo quase que uma relação de servilismo entre os senhores do poder e a sociedade civil, a sociedade pagadora dos impostos que sustentam esses mesmos senhores. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.